tirar um período de oração. Pela manhã veio muito forte que no dia de hoje seria um dia de rompimento na nossa igreja, nas nossas vidas. Que nós que estivéssemos aqui, irmãos, nos submetendo a essa unção coletiva, viveríamos este rompimento em nossas vidas. E nós vamos orar, irmãos. E quando nós oramos, nós ficamos com o que a palavra diz a nosso respeito, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então nós vamos colocar força, ministrar o Senhor e romper em fé e tomar posse por aquilo que o Senhor tem reservado para nós, amém? Senhor, nós te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor é na nossa vida, que o Senhor nos chamou para andar, Senhor, de vitória em vitória, triunfando em Ti, Cristo Jesus, e manifestando por onde quer que andássemos a Tua glória, o Teu poder, a Sua bondade, a Sua fidelidade, e que tudo aquilo que se levanta contra nossas vidas, Pai, com os propósitos que o Senhor tem definido a nosso respeito, venham ser jogados por terra agora, nesta noite, em nome de Jesus. Que nós possamos perfurar, Pai, toda oposição em nome de Jesus e avançarmos, ó Senhor, para o local que o Senhor já determinou para nossas vidas, em nome de Jesus. A Tua palavra diz, Senhor, que Tu és poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, pelo poder que nos opera, e nós vamos tomar posse de tudo aquilo que foi liberado a nosso respeito. Nenhuma palavra ficará para trás, nenhuma vírgula ficará para trás. Viveremos, Senhor, as Tuas promessas integralmente. Em toda a posição vai cair, vai cair, vai cair, vai cair em nome de Jesus. Oh Senhor, eu já sou grato, Senhor, pelo Teu milagre. Eu já sou grato pelo Seu sobrenatural. Eu já sou grato, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor está fazendo na minha casa, nessa igreja, na vida dos meus irmãos. Oh Senhor, porque Tu és o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que tem o controle de todas as coisas, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz, maravilhoso, Deus forte, conselheiro. Oh, aleluia! E nós exaltamos a Ti e Te agradecemos por um novo tempo em nossas vidas. Aleluia! Ministra ao Senhor, irmãos. Oh, aleluias. Nós vamos avançar. Há uma palavra a nosso respeito e nós tomaremos posse dela e avançaremos em nome de Jesus. Aleluia. Muito obrigado ao grupo de música. Vocês são um sucesso. Louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Bom, muito obrigado. Não pode se assentar. Irmãos, antes de nós começarmos a ministração, eu preciso fazer duas coisas. Primeiro, eu quero pedir que a mídia disponibilize aqui a foto de Gilberto Samara, por favor. Irmãos, eu quero informá-los que na nossa igreja nós temos a prática do discipulado. O que vem ser o discipulado? O discipulado é a oportunidade que nós temos de nos fazermos conhecer aos irmãos. A igreja que está chegando, cada dia está chegando novas pessoas, e nós de tempos em tempos, nós promovemos o discipulado aqui em nossa igreja. E ele vai ocorrer no dia 13 e 20 de novembro. Eu quero incentivar você, que tem frequentado a nossa igreja, e não tem, e gostaria de nos conhecer melhor, saber como que nós agimos, as nossas doutrinas fundamentais, conhecer a nossa liderança, conhecer o nosso jeito de ser, participe do discipulado.
você pode procurar Gilberto e Samara, que é um casal que vai aparecer agora aqui. Olha só, esse casal aí, ó, bonito aí, ó, tá bom? Gilberto e Samara, vocês podem procurar, eles estão ali no cantinho, quando terminar o culto, vocês correm ali, eles estão ali, ó. Ou através da secretaria da nossa igreja, que vocês podem entrar em contato e se inscrever e participar do nosso discipulado. Vai acontecer dia 13 e 20 de novembro. Eu precisava reforçar esse aviso e apresentar as pessoas que vocês precisam procurar, secretaria ou Gilberto e Samara. O Jonas falou, eu estou reforçando, porque, irmãos, da necessidade de que você nos conheça melhor e nós continuarmos avançando aqui em Florianópolis como a igreja do Senhor. Amém, irmãos? A outra coisa que eu gostaria de falar é acerca da ausência do nosso pastor-presidente. O pastor André, ele não está aqui conosco hoje, que ele está em São Paulo, irmãos, ministrando a várias igrejas, amém? Cumprindo o propósito dele. O pastor André, ele tem se movido na unção de ensino, né, e tem sido uma grande autoridade no Ministério Verbo da Vida em relação à área musical. Então, em muitos lugares, ele tem ministrado sobre música também. E graças a Deus, nós temos um pastor, irmãos, que é multitarefa, não é verdade? Pastor, apóstolo, ministra sobre música, músico. Irmãos, ele está agora cumprindo o seu propósito lá em São Paulo. E domingo que vem, ele vai estar conosco aqui firme e forte. Amém? Agora, dados recados, reforçados avisos, por favor, abram suas Bíblias no livro de João, capítulo 21, do verso 12 ao 17. João, capítulo 21, do verso 12 ao 17. Diz assim um texto: disse-lhes Jesus: vinde, comei. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro, filho de João: amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E ele disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas? E pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele me ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhes: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Senhor, nós te louvamos e glorificamos pela tua palavra, e que através da ministração da sua palavra, o Senhor venha nos trazer a revelação necessária para continuarmos avançando nos propósitos que tem na vida de cada um de nós. Ó Senhor, que estratégia, que as orientações necessárias que precisamos chegue até nossas vidas, através da tua palavra ministrada nessa noite. Pai, que eu seja, Senhor, a sua boca, a trazer verdades para a vida dos meus irmãos, e que grandes coisas possam acontecer nesta noite, através do conhecimento da sua palavra. Esta é a minha oração, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, este texto que eu acabei de ler a vocês, ele expõe o encontro entre Jesus e Pedro. O que aconteceu? Eu vou citar mais ali na frente, que Jesus, quando ele foi preso, e as horas antes de ser crucificado, ele viveu um grande drama pessoal. Pedro viveu um grande drama pessoal, que foi o fato de ele ter negado a Jesus. E isso foi tão forte na vida de Pedro, Jesus conhecendo a necessidade de Pedro, que quando Jesus ressuscitou, quando o anjo apareceu aos alguns discípulos, e os anjos falaram o seguinte: olha, avise aos demais discípulos que Jesus ressuscitou, já não está mais aqui entre nós, morto, nesse sepulcro, que ele vai aparecer a vocês, mas avisa também a Pedro. E por que o anjo foi tão enfático? Porque Pedro sabia, o anjo sabia, Jesus sabia, o mundo espiritual sabia como estava a situação de Pedro naquele momento, devastado emocionalmente,
sem perspectiva de futuro, abandonando o seu chamado divino por um tempo. E nesse encontro, quando Jesus vai estar novamente com Pedro, e está tendo aquele jantarzinho ali, aquele bate-papo ali, chega uma hora que Jesus chega para Pedro e fala o seguinte: Pedro, tu me amas? E começa a discorrer, conforme eu acabei de ler para vocês. Porque Jesus, ele queria confrontar em amor a vida de Pedro. Irmãos, Jesus nos ama. Jesus está sempre disponível a tratar comigo e com você. E quando teve esse diálogo, Pedro foi restaurado em seus propósitos. Pedro foi restaurado ao seu chamado divino e começa novamente a perseguir a rota que tinha sido determinada para ele. E da mesma forma, irmãos, na nossa vida, independente do que tiver acontecendo na nossa vida, no nosso dia a dia, eu quero trazer uma palavra de ânimo para você nesta noite, que Deus está disposto a restaurar propósitos em nossas vidas. A palavra de hoje, o tema de hoje é restaurando propósitos. Independente da forma que você chegou aqui nessa igreja, independente do estado que você esteja neste momento, eu quero dizer para você o seguinte: há uma palavra de vitória para a sua vida, há uma mão estendida sobre você, e essa mão de Jesus, ele está disponível, ele quer restaurar propósitos na sua vida. Amém? E essa mensagem, irmãos, o Senhor me trouxe aproximadamente há 4 anos atrás. E ardeu no meu coração porque há 2 semanas, de 2 semanas para cá, começou a haver a última fase do 2º ano do Rema, que é a matéria Ministrando a Palavra. Né? Começou segunda-feira retrasada, se não me falha a memória, e terminou nessa sexta-feira. E aqui eu quero parabenizar todos os alunos que estão se graduando agora no final do ano, bem como todos os alunos que encerraram a primeira etapa, que ano que vem estarão fazendo o 2º ano. E essa palavra, irmãos, eu trouxe no meu Ministrando a Palavra, quando a gente, nossos 15 minutinhos de fama, não é verdade? Quando a gente vem aqui na frente, se treme todo, porque tem uma banca julgadora ali, a gente não sabe o que vai sair daquela banca, não é verdade? 15 minutos de fama. Para uns 15 minutos de fama, é uma eternidade, né? Estava conversando aí com algumas pessoas, tem gente que os 15 minutos se tornaram em 6. 6 minutos, às vezes, não dá nem para dar parte do seu direito para a pessoa, não é verdade? 15 minutos para mim foi curto demais. Tanto que hoje, a mensagem que eu vou pregar foi a mesma que eu preguei 4 anos atrás, e eu vou gastar um pouquinho mais do que 15 minutos. Então, o tema dessa mensagem hoje é restaurando o propósito. E antes de começar a entrar na parte central dessa mensagem, eu quero te contextualizar o que estava acontecendo aqui. Primeiro, quem era Pedro? Porque foi Pedro que teve o chamado dele restaurado através dessa conversa. Pedro, irmãos, ele foi chamado por Deus. Pedro, um dia, ele estava pescando lá com seus amigos, Jesus passa e fala o seguinte: olha, você não precisa temer, porque a partir de hoje, estou fazendo você pescador de homens. Ou seja, o próprio Deus encarnado, Jesus, chega para ele e fala o seguinte: a partir de hoje, esquece essa vida que você tem aí. A partir de hoje, você será um pescador de homens, chamado de Deus, sendo manifesto na vida de Pedro. Pedro, por exemplo, irmãos, andou sobre as águas. Quem você conhece, ou já ouviu falar, que andou sobre as águas? Pedro andou sobre as águas. Pedro, ele teve uma experiência, ele era muito impulsivo, irmãos, e quando estava um dia num barquinho, viu lá uma imagem, pensava-se que era um fantasma, e ele falou assim: ó, se você é mesmo Jesus, diz que eu vou aí, e eu irei. Jesus, pode vir. E ele andou sobre as águas. Tem noção do que é isso, irmãos? Andar sobre as águas? Pedro teve essa experiência, andou sobre as águas. Outra experiência que Pedro teve, reconheceu Jesus como o Messias. E aí eu vou para o texto bíblico, que está lá em Mateus 16, verso 16 ao 18. E Simão Pedro, respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo? E Jesus respondendo, disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não te revelou a carne e o sangue, mas o meu Pai que está no céu. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Irmãos, Pedro, ele teve uma revelação divina,
que quando ele olha para Jesus, não vê Jesus mais como mestre, apenas, não como aquele que fazia o milagre, não como aquele que fez que ele andasse sobre as águas, mas ele viu em Jesus como um filho de Deus vivo. Irmão, só a inspiração de Deus poderia levar um homem a essa revelação. E quando Jesus vê que ele teve essa revelação, fala sobre esta pedra, sobre essa verdade, sobre isso que foi revelado por meu Pai para você, é o que eu fundamentarei a minha igreja. Hoje, irmãos, a igreja do Senhor é fundamentada sobre essa verdade, que Jesus é o Filho de Deus. Essa é a nossa verdade, é isso que nós cremos, é por isso que as portas do inferno não prevalecerão contra mim nem contra você, porque nós cremos e servimos a um Deus vivo, que está entre nós neste exato momento. Aleluia. Pedro viu inúmeros milagres. Pedro, por 2 vezes, viu a multiplicação de pães e peixes. Tu tenta imaginar, irmão, você está ali, junto com uma equipe de 13 pessoas, Jesus mais 12, e tem uma multidão passando fome, pega lá uns peixinhos lá, pega lá uns pãezinhos franceses lá, e ora. E 5.000 pessoas se alimentam. Tenta imaginar a cena. Pedro teve essa experiência. Inúmeros milagres. Pedro participou, por exemplo, irmãos, eu estou querendo contextualizar você para vocês entenderem quem era Pedro. Pedro, um belo dia, um pescador experiente, fica a noite toda pescando e não arruma uma tainha, irmãos. Uma tainha daquelas de 10 centímetros que seja. Não arruma nada. E ao final da madrugada, chega Jesus e fala, olha, lança tua rede para o outro lado. E ele, em obediência, fala assim, mestre, sobre a tua palavra, eu lançaria a rede. Obediência e manifestação. E ele foi, lançou a rede e presenciou mais um milagre. A pesca maravilhosa, de tal forma que teve que chamar outras equipes, para ajudar a tirar aquele peixe do mar. Pedro, por exemplo, ele um belo dia, estava caminhando com Jesus, e ao entrar numa cidade, foi cobrado imposto a Jesus. Jesus, irmão, não se estressa, não tem estresse com Jesus. Pedro, vai ali, lança o anzol, e pega um peixe. Quando ele pega o peixe, tinha uma moeda dentro desse peixe que pagaria os impostos. E finalizando, irmãos, tanta coisa que Pedro viu. Pedro, por exemplo, ele teve a oportunidade de ver todo o plano da salvação diante dos seus olhos. Como isso, pastor? Ele estava no Monte da Transfiguração. Pedro, Tiago e João. No Monte da Transfiguração, tranquilo, e ele tem uma visão. Que visão é essa? Elias, Moisés e Jesus. Ele vê. O que significa isso? Plano da salvação, pastor? Moisés representando a lei, que essa lei estava apontando para Cristo, nos preparando para o entendimento de quem era Cristo. Elias representando os profetas, que mostrava a classe de profetas que apontavam para o Messias que viria, e o próprio Jesus manifestado como instrumento divino de salvação. Todo aquele que nele crê não pereceria, mas teria o quê? A vida eterna. Irmãos, esse era o nível de experiência de Pedro. E quando chega no dia fatídico da prisão de Jesus, Pedro, que tinha um amor tão grande por Jesus, que tinha visto Jesus pregar sobre amor, ele tinha um entendimento que o evangelho pregado por Jesus tinha como base o amor, mas ele, na sua personalidade, ainda que debaixo da orientação do mestre, ele vivia um tempo de carnalidade. Quando ele é preso, Jesus é preso, ele manifesta o seu amor de uma forma tremenda. Ele arranca uma espada e arranca a orelha de Malco, servo do sumo sacerdote. E por mais que seja motivo de crítica isso, mostra para mim o coração de Pedro e querer defender Jesus. E se colocar de uma forma de defender o seu mestre. Enfim, irmãos, Pedro era esse homem que eu acabei de falar, com inúmeras experiências com Deus. Porém, irmãos, quando Jesus é preso,
quando Jesus chega nesse nível de prisão, o mundo de Pedro desaba. Chega sobre a vida dele uma desorientação, chega sobre a vida dele uma falta de senso de propósito, que ele acaba negando o mestre. Olha só o que está no livro de Mateus, capítulo 26, verso 69 a 75, e eu preciso ler esse texto para você ser contextualizado nessa mensagem. Ora, Pedro estava assentado fora, no pátio, e aproximando-se dele uma criada disse: tu também estavas com Jesus, o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. E saindo para o vestíbulo, outra criada o viu, e disse aos que ali estavam: este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez, com juramento: não conheceu tal homem. E daí a pouco, aproximando os que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente tu és deles, pois a tua fala te denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo: não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus que lhe dissera: antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E saindo dali, chorou amargamente. Irmãos, quando isso acontece, Pedro imediatamente já se arrepende do fato, mas ele já tinha cumprido, já tinha feito a ação. E essa ação não é uma simples ação, irmãos, porque quando ele nega Jesus, ele estava negando a sua própria fé em Jesus. Ele tinha tido aquela revelação que eu acabei de falar, que Jesus era o Filho de Deus vivo. Ele tinha tido a revelação de todo o plano salvífico para a humanidade orquestrado por Deus. Ele tinha visto inúmeros milagres, mas ele, quando ele nega Jesus ali, ele simplesmente nega sua fé. Ele não somente nega sua fé, mas ele nega o seu próprio intelecto. Eu nem sei se é possível isso que eu estou falando, mas ele negou porque ele negou o que ele viu, o que ele presenciou. Ele tinha visto inúmeros milagres de como um homem poderia negar aquilo que ele tinha visto com os próprios olhos. Pedro chegou nesse nível, irmãos. O desespero, o medo levou ele a fazer isso. Pedro negou, irmãos, as pessoas que ele andava no seu cotidiano. Porque quando ele nega Jesus, irmãos, e você há de pensar comigo que Jesus e os apóstolos eram uma equipe. 13 homens ali, ó, fechadinho, ó, Jesus e mais 12, junto e misturado, comendo junto, tomando café junto, pescando junto, na rede junto. Meu irmão, 3 anos e meio. E quando ele nega Jesus, irmão, ele estava negando, inclusive, essas pessoas que faziam parte dessa equipe. Ou seja, foi devastadora esta ação. Porém, irmãos, nessa dificuldade, Pedro demonstra a sua fragilidade humana, a sua limitação. Como ele no braço, na sua própria força, como ele era frágil e fraco. Ele simplesmente, esse homem forte, impulsivo, ele joga a toalha e fala: isso não é para mim, isso não me pertence, eu não faço parte disso. Irmãos, e agora vim para a nossa verdade prática do dia a dia. Quantas vezes nós chegamos neste lugar? Temos experiências com o Senhor, reconhecemos Ele como nosso único e suficiente Salvador, somos chamados por Deus, temos experiências com Deus, irmãos. Quantos de vocês agora, me ouvindo agora, já tiveram experiências com Deus que são irrefutáveis? Só você sabe que você passou com Deus, você sabe que Deus vive, que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que você pensa ou pede, porque Ele está contigo. Mas quando chega, irmãos, a hora da pressão, a hora da dificuldade, a hora do aperto, quantas vezes, irmãos, nós negamos essa realidade de quem nós somos em Cristo? Mas eu quero dizer para você, irmão, que diante da pressão, que diante da dificuldade, você tem que fazer como o salmista Davi falou: elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro virá do Senhor dos céus e da terra. Irmãos, essa é a nossa realidade. Você, quando está passando pela pressão, não é para correr de Cristo, é para correr para Cristo, porque Deus nunca nos abandona, irmãos. Se tem uma realidade que nunca vai mudar, é que o Senhor, Ele está sempre com a mão estendida para mim e para você, pronto a nos abençoar, pronto para nos socorrer, pronto para estender a mão e nos dar a vitória. E quando eu falo dos milagres de Pedro, irmãos, eu citei uma série de milagres. Você está falando, por que o pastor Antônio está falando tanto milagre que esse homem viveu? Porque, irmãos, Pedro era homem igual a mim e a você.
sujeito a dificuldade, sujeito a pressões, sujeito a situações que iam trazer desânimo sobre a vida dele. E eu e você podemos nos recorrer a Cristo, que está sempre disponível para mim e para você. Nunca devemos abrir mão dessa verdade. Os problemas que eu passei, que você passa, as decepções que eu e você passamos, não podem nos parar. As circunstâncias difíceis que porventura possamos ter vivido, não podem nos parar, porque o Senhor está conosco em todo o tempo. Lá em 1 João 4, verso 4, está escrito o seguinte: filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior que está em vós do que está no mundo. Irmãos, maior do que está no mundo está em você. Você é mais que vencedor. Não abaixa a cabeça para as circunstâncias difíceis. Quando vier a falta de ânimo, quando vier algo que tenta fazer você parar ou abandonar o propósito que Deus tem na sua vida, não aceite isso. Levante-se, avance e saiba que Cristo está contigo em todo o tempo. Aleluia. Às vezes, irmãos, a pressão é tão grande que você pensa: não, abandonar Deus eu não vou abandonar, mas eu vou abandonar meu chamado. Eu vou abandonar tudo aquilo que o Senhor me chamou para fazer. Isso não pertence à minha vida. Engano seu. Você e o teu chamado. Há um propósito de Deus na sua vida. E é necessário você estar no centro da vontade do Senhor em todo o tempo, para que possa viver o melhor de Deus. Não fique pensando que a sua vida é uma coisa e aquilo que o Senhor te chamou para fazer é outra coisa. Elas caminham juntos. E é necessário você ter a consciência nesta noite de tomar posse do propósito que foi liberado sobre a sua vida e que você avance triunfalmente rumo a Ele, em nome de Jesus. Amém? Sabendo que era Pedro, sabendo que Pedro passou por essas dificuldades, vem a segunda parte dessa mensagem, é que Jesus está sempre disposto a curar nossas feridas. Talvez você tenha entrado hoje aqui nessa igreja com o coração ferido, arranhado na sua alma, sem saber direito para onde você deve ir, o como que você deve proceder, mas eu quero dizer para você o seguinte: o tempo chegou, é o tempo de você tomar posse e ter seus propósitos restaurados, e é nesta noite. Não é amanhã, não é daqui a 10 minutos, é agora. É necessário você tomar essa palavra, irmãos, agarrar o espírito da fé e tomar posse daquilo quem você é em Cristo e não abrir mão das verdades que estão sobre a sua vida. E o interessante é que quando Jesus confronta Pedro, conforme o texto lido no início dessa mensagem, por 3 vezes Jesus pergunta a Pedro se ele o amava. Se ele o amava. E irmãos, conforme eu falei de manhã, eu não sei se é uma coincidência ou não, mas que de uma forma ou de outra, o que eu vou falar para vocês tocou profundamente a minha vida. Porque quando Pedro negou a Jesus, quando Jesus estava sendo Pedro, foi 3 vezes que ele o negou. 3 vezes ele o negou. 3 vezes ele foi perguntado se conhecia Jesus, se fazia parte daquela equipe. 3 vezes ele negou. E Jesus, quando o confronta novamente, fazendo 3 vezes a pergunta se ele o amava. Irmão, se é coincidência ou não, eu não sei dizer. Mas eu posso falar com convicção que isso falou muito a minha vida, porque o que eu entendi, irmãos, que para termos chamados restaurados, para vivermos os propósitos divinos na nossa vida, é necessário nós retomarmos o lugar de onde paramos e avançarmos juntos com o Senhor para o local que Ele determinou para nós. Nós não teremos chamados restaurados, nós não teremos os propósitos divinos restaurados sobre a nossa vida, se nós começarmos de qualquer maneira pensando que chegaremos a algum lugar. É necessário voltarmos ao local onde nós paramos e tomarmos posse de tudo aquilo que o Senhor falou para nossas vidas. É necessário nós reconhecermos aquilo que ficou pelo caminho, onde nós falhamos, qual atitude que eu devo tomar, chegar nesse lugar e retomar o propósito da nossa vida. E aqui, irmãos, eu quero contar um testemunho pessoal. Irmãos, eu hoje estou aqui nessa igreja, sou pastor auxiliar dessa igreja, me sinto muito honrado e amado nessa igreja. Eu sou honrado pelo pastor André e Bia, que são os pastores presentes dessa igreja. Eu sou honrado pela diretoria dessa igreja, pelos líderes. Eu sou honrado, irmãos, de tantas formas, como, por exemplo, hoje de manhã, quando eu cheguei, o irmão chegou e falou assim: pastor, sabe aquela mensagem que o senhor trouxe na quinta-feira sobre justiça de Deus? Eu estava passando por um problema assim, assim, assado, eu pensei naquilo que o senhor falou, coloquei em prática e o problema se resolveu. O que é isso, irmãos?
Eu me senti honrado, porque ele reconheceu na minha vida que eu era um instrumento de Deus para a vida dele. Ou então, quando eu chego e um irmão chega para mim e fala assim: pastor, eu tenho o senhor como meu pai. O senhor é meu pai. Irmãos, isso me honra. Vocês me honram, por exemplo, quando honram minha esposa e meus filhos. Vocês me honram, por exemplo, quando um irmão chega para mim e fala assim: pastor, eu gostaria que você orasse pela minha vida e declarasse toda a influência que está sobre a sua vida, sobre a minha vida, para que eu possa viver e ser como o Senhor. Irmãos, isso é honra. Me sinto honrado, me sinto amado por isso. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque estando nesse nível de honra, estando nesse nível de amor e carinho que vocês dispensam para mim e para a minha família, há um tempo atrás, irmãos, eu estava num nível de decisão, de influência, maior do que eu estou hoje. E eu quero deixar bem claro que são duas situações diferentes. Alguns anos atrás, eu participava de uma outra denominação, lá eu fui ordenado pastor. Era uma igreja muito maior do que a nossa, para você terem uma ideia. Era uma igreja não somente maior do que essa aqui fisicamente, mas também com um braço sobre 86 congregações. Fazia parte da diretoria dessa igreja. E não somente fazia parte da diretoria dessa igreja, mas coordenava todo o corpo diaconal deste campo, ou seja, não somente a sede, mas essas 86 congregações. Irmãos, Deus, pela sua graça, pela sua capacidade, Ele me honrava e eu tocava tudo que vinha às minhas mãos. Para vocês terem uma ideia, irmãos, às vezes a gente envolvidos com o trabalho cristão, servir Santa Ceia para todo o campo, não tinha condição de colocar dentro de uma igreja. A gente tinha que fechar uma rua e servir a ceia no meio da rua, para mais de 1.500 pessoas. Tendo que acionar a polícia militar, tudo isso. E muitas outras coisas. Cheguei a um nível, irmãos, que por causa dessa honra que eu estava nesse lugar, de dar posse a outros pastores. Às vezes um pastor era trocado na congregação e o pastor Tony ia lá dar posse para esse pastor. Então eu estava vivendo o ápice ministerial, vamos falar assim, para aquele período na minha vida. Porém, irmão, chegou um momento que começou a vir uma oposição muito grande sobre a minha vida. Uma oposição terrível. E essa oposição me afrontou primeiramente ministerialmente. E depois foi se estendendo, irmãos, por várias áreas da minha vida, que alcançou a minha vida profissional, a minha vida financeira e a minha saúde. E quanto mais, irmãos, tinha oposição sobre a minha vida, mais eu reagia. Eu falei de manhã que tem um ditado, que nem sei onde eu aprendi esse ditado, que é o seguinte, ó: pau que dá em Chico, dá em Francisco. Ou seja, quanto mais me batiam, mais eu batia também de volta. Chegou uma hora, irmãos, que eu cansei. Chegou uma hora que eu cansei de viver essa dualidade. E Deus, pela sua infinita graça e misericórdia, me tira dessa cidade e me traz aqui para Florianópolis. E quando me traz aqui para Florianópolis, as coisas continuaram do mesmo jeito inicialmente. E eu tomei uma decisão na minha vida: nunca mais eu vou me envolver com o meu chamado. Nunca mais eu vou fazer nada que envolva o meu chamado. Eu cheguei, irmãos, nesse estágio de Pedro. Porque abandonar Deus, irmãos, é impossível para mim. Eu sei quem é Deus. Eu sei o que Deus já fez pela minha vida. Eu sei que a experiência que eu tive com meu filho, Gabriel, nasceu, onde eu estava num elevador, e Deus falou comigo sobre o que Ele tinha feito na cruz do Calvário. Naquele dia, eu verdadeiramente nasci de novo. Num elevador de um hospital no Rio de Janeiro. Então, não tem como você abandonar essa verdade. Mas o chamado, eu posso abandonar. O chamado, eu posso deixar para trás. E fiquei 7 meses assim, irmãos. De janeiro até julho, agosto, quando cheguei nessa igreja. Estava quase criando minha própria igreja. Cristo em casa. Né? Cristo em casa. Porque eu orava. Eu ministrava a palavra de Deus para meus filhos. Colocava a mão sobre as cabecinhas dele, orava, tudo certo. 7 meses. Aí chegou um tempo que eu cheguei nessa igreja. E quando eu cheguei nessa igreja, o que aconteceu? Nada. Continuei sentado ali, ouvindo a palavra, ouvindo esse louvor maravilhoso, ouvindo as palavras ministradas pelo pastor André e os demais ministros que usavam
esse púlpito, e eu continuei firme no meu propósito, nunca mais exercer o meu chamado, conforme vocês estão vendo agora. Fiquei firme no meu propósito. Até então, irmão, que o tempo foi passando, comecei a fazer um rema, e um belo dia, o pastor André foi me visitar lá em casa, o pastor André e Bia. E eu tinha feito uma promessa, irmãos, que nunca mais eu retornaria para o ministério, que nunca mais eu exerceria nenhum tipo de liderança, e que essa liderança nunca mais poderia ser, de qualquer hipótese, o diaconato. Por quê? Eu tinha passado muitas dificuldades, irmãos. Liderar muita gente, liderar é fácil. O problema, irmãos, é quando você lidera, fazendo o que é certo, e você acaba atingindo interesses fora do que é certo. Então, fazer o certo para mim é muito simples. Mas, às vezes, fazer o certo, irmãos, traz um problema ou outro para alguma pessoa que está na sua órbita ali. E eu, pela minha personalidade, irmãos, para mim, certo, é errado, e não tem como mudar. Eu não quero nem saber, irmão, da hora do Brasil. É a minha personalidade. Não sei se é meu jeitão que Deus me fez assim, eu não sei se foi criação, eu não sei se é a formação profissional que eu tive, mas certo, é errado, e ninguém muda isso para mim. E pastor André lá em casa, está almoçando, a gente rindo, aleluia, glória a Deus, né? Aí chega, vamos lá para a sala, pastor André, Tony, eu quero falar algo contigo. E eu tinha falado, sentado no meu coração, isso era muito sério, eu falava lá em casa, para a Alba, para os meus filhos pequeninos, nunca mais eu tomo nenhuma liderança na igreja. Olha só a gravidade do que eu estava falando, irmãos. Olha só. E, quando o pastor André começou a falar, o Espírito Santo de Deus falou assim, ó, aceite o que vai ser proposto a você. Assim, pum, questão de segundos. Ato contínuo, pastor Tony, eu quero te colocar à frente do diaconato da igreja. Aí eu fiquei olhando para a cara dele. Tá bom, pastor. Eu assumo, porque alguns segundos atrás, o Espírito Santo de Deus falou para mim que eu deveria aceitar o que me fosse proposto. E aqui estou, irmãos, à frente do diaconato. Em janeiro, vai fazer 5 anos que estou à frente do diaconato dessa igreja. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque houve uma necessidade de eu retomar o meu ministério. Houve uma necessidade que, depois que eu retomei o diaconato, eu voltei para o diaconato, comecei a liderar o diaconato, eu e Alba, depois a gente terminamos o rema, imediatamente na primeira conferência de ministros que teve, após eu terminar o rema, o pastor André me colocou como ministro dessa igreja, me levantou como pastor auxiliar dessa igreja. Tudo começou a voltar para o chamado que Deus está na minha vida. Tem muita coisa ainda para acontecer, mas eu estou na estrada, irmãos, para a honra e glória do Senhor. Tem muita coisa para acontecer. Só que tem que, irmãos, foi necessário eu voltar da onde eu tinha parado. E eu quero trazer essa mensagem para a sua vida, irmãos. Se você está aqui agora, me ouvindo, ou sentado nessas cadeiras, ou através das mídias sociais, volte ao lugar aonde você parou e retome o seu chamado divino. Não abra mão daquilo que Deus chamou para você fazer. Não se trata de homens, não se trata de sentimentalismo, se trata do que Deus tem para fazer na sua vida. Aleluia. E aqui eu volto para a mensagem, que quando Jesus confronta Pedro a primeira vez, ele fala o seguinte, e depois de ter jantado, disse-lhe Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de João, ama-me mais do que estes? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe, apacenta os meus cordeiros. Irmãos, quando a palavra amor está colocada aqui por Jesus, no original grego, está se falando do amor ágape. O que é amor ágape, irmãos? É aquele amor sacrificial, o amor do próprio Deus por mim e por você, o amor capaz que foi capaz de Jesus morrer na cruz do Calvário por mim e por você. É um amor altruísta, um amor perfeito, um amor onde procura sempre o melhor do outro. É o amor que Jesus, que Deus liberou para mim e para você, o amor ágape. E quando Pedro ouviu essa informação de Jesus, se ele o amava, dessa forma que eu estou te falando, o amor ágape, qual é a resposta de Pedro? Sim, Senhor Jesus, eu te amo. Só que tem que esse te amo, irmãos, no original grego, não se trata do amor ágape, e sim do amor filéu. Tudo é amor,
mas em diferentes níveis. O amor ágape, de Deus disponível para mim e para você, o amor sacrificial, incondicional, altruísta, que vive do melhor do próximo. Jesus pergunta a Pedro se ele o amava dessa forma. Qual é a resposta de Pedro? Sim, Senhor, eu te amo, mas o meu amor é o amor filéu. Que amor é esse, pastor Tony? Que amor filéu é esse? Amor entre amigos, o amor de uma afinidade. Não é a afinidade que você tem com as pessoas, é este amor que não envolve tanto sacrifício. Ou seja, quantos amigos que você teve na caminhada da sua vida? Estão todos eles na tua volta agora? Não. Ficaram muitos pelo caminho, porque de uma forma ou de outra chegou uma hora que houve a necessidade de separar-se. Por quê? Não é aquele amor profundo, é aquele amor imperfeito, é o amor filéu. E Pedro afirma para Jesus, eu te amo, mas é o amor filéu. Eu só consigo ir até aqui, Jesus. E novamente Jesus chega para ele. Pedro, tu me amas? Todo o processo é repetido. Pedro, você me ama incondicionalmente? Parafraseando, você me ama da forma que eu amei a igreja? Você me ama a ponto de morrer na cruz? E Pedro novamente responde com esse amor filéu. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, meu mestre. Mas o meu amor é amor filéu. É amor de amigo. É amor de afinidade. E quando chega a terceira vez, Jesus novamente pergunta a Pedro, Pedro, tu me amas? Só tem que agora, irmãos, há algo acontecendo aqui. Jesus desce ao nível do conhecimento e da estrutura de Pedro. Porque quando ele faz essa pergunta pela terceira vez, este amor no original grego não é mais o amor ágape, é o amor filéu. Ele chega para Pedro e fala assim, Pedro, você me ama como amigo? Você tem afinidade por mim, Pedro? Aí Pedro responde, sim, Senhor. Eu te amo, filéu. Eu te amo como amigo. Eu te amo pela essa afinidade que eu tenho contigo. Pastor, o que o senhor está querendo dizer? Que Jesus Cristo, Ele conhece as minhas e as suas limitações e nos aceita da forma que nós somos. Jesus, Ele desce ao nível de Pedro, do conhecimento de Pedro, da estrutura emocional e fala assim, Pedro, eu te aceito como você é, você vai continuar sendo desse jeitinho aí, você vai ser aperfeiçoado dia após dia, por isso eu confio em você, então vai e apacenta minhas ovelhas. Deus não está procurando pessoas perfeitas, irmãos, Deus está procurando os homens e mulheres que se coloquem na brecha para render-se ao amor dEle e viver o melhor de Deus. É a graça de Deus que nos transforma, é a graça de Deus que nos capacita, é a graça de Deus que se move em mim, é a graça de Deus que nos aperfeiçoa dia após dia. Nós não somos perfeitos, nós não devemos esperarmos ser perfeitos para fazer a obra do Senhor, executarmos o chamado dEle. O que é necessário, irmãos, eu e você, nos colocarmos na brecha dEle, aceitar esse amor, essa graça que está disponível para mim e para você, e andar com Ele, vivendo o melhor dEle, reinando em vida. É isso que está proposto para mim e para você. E quando Jesus desce esse nível de Pedro, e fala para mim e para você, olha, Tony, olha, fulano, vendo do jeito que você está, apenas não fique acomodado, aceite os processos na sua vida, se renda, meu amor, se renda, minha graça, busque a perfeição dia após dia e viva o meu melhor. O Senhor, Ele está nos disponibilizando nessa noite para que vivamos o melhor, irmãos, e buscamos o aperfeiçoamento dia após dia. Existe um texto, irmãos, lá em Filipenses 1, verso 6, que diz o seguinte, estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Irmãos, nós estamos em construção, nós somos uma obra inacabada, a obra só vai acabar quando houver o arrebatamento da igreja, ou quando nós fecharmos esses olhos aqui nessa terra e passarmos pela morte física. Eu e você estamos em constante aperfeiçoamento, você não pode ficar se culpando, se condenando, é necessário você crer no amor de Deus, no amor de Cristo disponível para você, e que você vá e vença, irmãos, em nome de Jesus. Porque toda hora chega condenação, toda hora chega assim, eu não sou capaz, e verdadeiramente na sua força você não vai ser capaz, mas nas forças que vem de Deus, você é capaz de vencer qualquer desafio. Aleluia. Tem um texto, irmãos, lá em Efésios 4, verso 13, que diz o seguinte, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Irmãos, nós estamos em constante processo de amadurecimento. Ninguém aqui é tão maduro que não possa continuar amadurecendo.
Todos nós estamos amadurecendo. E eu volto a falar da minha vida, irmãos. Quando eu nasci de novo, eu fazia parte de uma outra denominação. E nessa denominação tinha algo que eu gostava muito, irmãos, que era mês de oração. Todo mês de janeiro e julho. Tinha um chamado mês de oração. Irmãos, esse mês de oração eu gostava muito. Mas era uma bênção também. Para quê, irmãos? Para os outros. Por que eu estou falando? Que eu ia, irmão, nessa oração, dobrava o meu joelhinho lá, ficava orando 2 horas ininterruptamente. E quando eu saía daquela oração, irmãos, botava o pé na calçada, parecia que o mundo desabava ao meu redor. Irmãos, era motorista de ônibus que me fechava, era alguém que me xingava, era estresse com o Alba, eu estava namorando o Alba, era só aborrecimento, irmãos. Como é que isso acontecia? Eu saía da oração, o capeta queria me abraçar logo na calçada. Só chateação. Aí meu irmão estava quase não querendo mais na oração. Mas como eu tinha, 21 anos, tipo assim, vou me estressar mais um pouquinho, vou ver até onde eu aguento esse estresse. Irmão, foi estresse em cima de estresse. Até que um dia que Alba, irmãos, me deu uma sacudida assim, você não consegue perceber, Tony, que isso é uma posição diabólica contra a sua vida? Aí o que você acha que eu fiz? Briguei com ela também de novo. Todo mundo me perturbando o juízo, agora a mulher vem dizer que é o diabo agora, me enchendo uma paciência. Fica aí em casa aí que eu vou para minha casa agora também. A gente namorava, podia fazer isso. Se fosse casado, vai todo mundo passar, ela conversa lá. Aí só que tem, irmão, o que eu fiz? Eu sentei e fiquei pensando, rapaz, será que ela está falando que tem razão? Fiquei pensando, fiquei maturando. O que eu fiz? Vou colocar em prática isso. Eu vou para a oração. Vou me aguentar, não preciso falar para ninguém, não vou dar meu braço torcer, não vou falar para ela porque ela tem razão, obviamente, né, irmãos? Nem homens. Fui para a oração, aleluia, glória a Deus, coloquei na pé na calça, o que aconteceu? Tudo de novo. Isso foi acontecendo 1, 2, 3 vezes, mas eu comecei a agir de uma forma diferente. Deus foi me dando maturidade. Então, o que eu comecei a fazer? Não reagir mais àquelas afrontas. Então, tudo aconteceu e nada mudou. O diabo continuava perturbando do mesmo jeitinho, mas o que eu fazia? Eu não reagia mais. Chegou uma hora que aconteceu, as coisas pararam, irmãos. A oposição se foi. O diabo deve ter pensado, vou arrumar outro irmão trouxa para azucrinar, porque esse aí amadureceu. Irmãos, porque eu acredito que o diabo pensa assim. Porque, irmãos, o que falta em nós é essa maturidade. Todos nós vamos passar por esse processo. Então, irmãos, permita-se ser aprovado no processo de maturidade. Quando vier uma palavra que você recebe aqui no púlpito, que às vezes te confronta, não saia triste, se aquela palavra foi essencial. Não, irmãos, entenda como um processo de maturidade sobre a sua vida. Quando Deus usar alguém num conselho para você, pegue esse conselho e analise, porque uma palavra de maturidade está chegando para você. Então, cresça, irmãos, busca a maturidade e avance. E aí nós vamos crescendo no amor, dia após dia. Qual é o nosso dever? Buscar a nossa maturidade. Porque imperfeito, irmãos, todos nós somos. Mas eu não posso estar nesse mesmo nível que eu estava há 20 anos atrás. Tu já pensou, irmãos? Eu aqui como pastor, dirigindo aqui, pregando hoje, acontece um negócio ali, eu já reajo igual fosse um novo convertido. O que preciso? De maturidade, de crescer nessa maturidade. E é isso que está disponibilizado para mim, para você, através do quê? Da graça. A graça que nos capacita, esse favor imerecido de Deus, vai nos dando a estrutura para que possamos viver o melhor dele em nossas vidas. Amém? Tem outro texto que fala o seguinte, portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Eu tenho que buscar, irmãos, essa fortificação em Cristo. Outro texto que eu quero falar, irmãos, está lá em Hebreus 4,16. E eu quero fundamentar muito bem isso na sua vida. Assim, aproximemo-nos do trono da graça, com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Irmãos, no momento da necessidade, o socorro vai chegar. No momento da necessidade, a provisão vai chegar. No momento da necessidade, o livramento vai chegar. A Bíblia é bem clara, irmão, que a gente não passa por nenhuma provação que nós não consigamos passar por ela.
Toda aprovação que somos submetidos a um limite. Esse limite é estabelecido porque Deus conhece a minha estrutura e a sua estrutura. Então, eu quero dizer para você o seguinte: no momento da necessidade, Deus vai chegar com socorro para você. Por quê, irmãos? Ele nos conhece. Quando ele chega a Pedro e abre o jogo para Pedro: Pedro, já que tu me amas dessa forma, apacenta minhas ovelhas, o que ele está falando assim? Vai desse jeito, apenas busca aperfeiçoamento, seja maduro dia após dia, mas creia na minha graça, creia no meu poder, não é mais pela sua força, Pedro, mas é pelo meu poder em você. Aleluia. Na dificuldade, nas fraquezas, no desafio, irmãos, nós temos que correr para Cristo o tempo todo. Não se levante e queira abandonar o barco achando que as coisas vão se resolver. Não vai se resolver. Você sempre vai ficar limitado, achando que está faltando algo na sua vida. Irmãos, quando eu estava nesse processo que eu acabei de falar para vocês, fora do meu chamado, fora daquilo que Deus tinha me chamado para fazer, eu ficava me sentindo mal com aquilo. Era incrível, irmãos. Quantas vezes eu sentava na minha escrivaninha no meu quarto e eu começava a fazer esboços de mensagens que um dia queria pregar. Só eu tenho que falar para mim mesmo que nunca mais eu queria estar envolvido com o chamado. Mas estava eu lá na minha escrivaninha, preparando pequenos esboços para que um dia eu voltasse a pregar. Esses esboços eu estou pregando hoje, aqui na Palhoça. Vários textos que eu deixei lá preparado, com textos bases, o raciocínio principal, que eu deixo numa pastinha, que vira e mexe. Eu pego lá e preparo a mensagem e prego aquilo lá na Palhoça. Por quê? Faltava algo em mim. Eu precisava ser completo, eu precisava ser pleno. E a plenitude da minha vida envolve chamado, irmãos. Eu falei de manhã, tem coisas, irmãos, que eu posso até esquecer, até meu nome. Inclusive, meu nome não é Tony não, tá, pessoal? Tony é um apelido, minha mãe me deu esse apelido. Minha mãe me deu nome, eu não conheço nenhuma mãe que fez isso, irmão. Deu nome e apelido para o filho. Eu só me conheço. Meu nome é Antônio Carlos Pinto de Faria. Antônio Carlos Pinto de Faria, vulgo Tony. Eu posso até esquecer do meu nome, mas eu não esqueço do chamado de Deus na minha vida. Se tem uma coisa, irmãos, que eu olho para o espelho e vejo, irmãos, pode ser qualquer situação da vida que eu possa estar passando, é que Deus me chamou para ser um pastor. Toda hora eu vejo isso. Às vezes lá quando eu trabalhava no quartel, eu quietinho lá na minha sessão, irmãos, já vivendo com meus problemas de trabalho, estou pensando como é que eu resolvi um problema pessoal, chegava alguém, fechava a porta e falava assim: De Faria, meu nome de guerra no quartel era De Faria, eu posso falar contigo? Pode. E ali era um aconselhamento pastoral. Então não tem para onde correr, irmão, do teu chamado. Desencana disso, não existe. Se você é um músico, se você é um profeta, se você tem um som de mestre, se você é um pastor, corra agora para o seu chamado. Saia desta igreja hoje convicto de retomar o seu chamado. Porque Pedro, irmãos, quando se levantou desse bate-papo com Jesus, jantou, pegou o guardanapim dele, limpou a boquinha, ele se tornou o líder da igreja primitiva. Ele se tornou aquele homem que diz a palavra de Deus, que quando ele andava, a sombra dele curava. Ele se tornou, mesmo sendo pescador, um homem indouto. A Bíblia inclusive chama Pedro de indouto. Homem indouto, homem com pouco conhecimento, mas um mestre na palavra de Deus. Orou por pessoas que estavam mortas e elas ressuscitaram. Orou para aquele que estava enfermo na Porta Formosa e ele foi curado. Pedro se colocou no lugar da onde nunca deveria ter saído. Como eu e você nunca devemos sair do propósito de Deus para a nossa vida. Pedro, sem internet, sem Facebook, irmão, sem caixa de som, pregou. Eu fico imaginando como é que foi isso. Às vezes eu fico pensando, será que ele pegou um caixotinho, colocou, ficou em pé? Como é que aconteceu? 3.000 pessoas se converteram pela mensagem dele. 3.000 pessoas. A primeira mensagem que Pedro prega em público, 3.000 pessoas se convertem. É disso que eu estou falando. De submeter ao chamado divino, com a graça e com o poder manifesto na sua vida, para que você cumpra e viva o melhor de Deus.
Se coloque de pé, por favor. E eu começo encerrando essa mensagem, dizendo que os desafios não podem parar, porque nós temos um Deus que nos ama o tempo todo e que está disponível para mim e para você. A mão dele está estendida para todos nós. Você pode estar, irmãos, no fundo do poço. Talvez esteja até sorrindo para mim. No fundo do poço. E quando você olha para o lugar que você está, você vê um ambiente fechado e uma luz lá em cima. Mas que é impossível chegar lá em cima, porque você não tem como acessar aquela altura. Mas, debaixo dos seus pés, há uma mola comprimida. Mas ela está tão comprimida, que basta ela ser destravada, e você vai ser jogado para o alto. E vai atingir o lugar que Deus preparou para você. E o que destrava essa mola, pastor Tony? O que destrava? É esse reconhecimento que Deus está contigo, que Ele te ama o tempo todo, que Ele está disponível para você, que a graça dEle te basta, te aperfeiçoa e te capacita a cada dia, e que vai fazer você viver tudo aquilo que Ele falou a teu respeito. Tudo aquilo que você falou a teu respeito. Tudo, irmãos. Se Deus falou que você vai ser um ministro da palavra, não vai acontecer. Se Ele falou que você vai ser rico e hoje você não tem como trocar um tênis, vai acontecer, porque é a graça dEle que vai fazer que isso aconteça na sua vida. É pela graça, irmãos. Nós não somos merecedores, mas quando nós nos colocamos diante do Senhor, como aquele que é o nosso pastor, o nosso Senhor, as coisas acontecem na nossa vida. E quando essa mola é destravada, irmãos, o diabo nunca vai mais poder te parar, porque você sabe quem você é em Cristo e o que você pode nele. Então, permita-se nessa noite, vai lá e destrave esta mola e deixa ela te jogar para o local que já está preparado para você. Amém? E eu termino falando esse verso de Isaías 40, verso 28 a 31. Eu vou falar bem devagarzinho. Às vezes quando eu prego, eu sou muito preocupado em honrar aquilo que eu falo com as pessoas. Então, se tem o horário que ia ser seguido nos minutos, eu procuro cumprir esse horário. Então, às vezes eu falo rápido, irmãos. Não é porque é porque, tipo assim, rapaz, eu não posso perder aquele time do horário que foi disponível para empregar. Mas hoje eu quero falar bem devagarzinho esse versículo para você. Está lá em Isaías 40, verso 28 e 31, diz o seguinte: não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? Vocês não sabem disso? Que o Deus que está disponível para você, Ele não está cansado, sentado numa poltrona, numa sacada de um prédio, você, meu Deus, estou cansado de ajudar aquele meu filho ali, ó. Ai, misericórdia, vou ter que mandar uns anos ali. Tu acha que é assim? O nosso Deus, Ele não se cansa e não se fadiga, e está disponível para te abençoar nesta noite. Que Ele dá vigor ao cansado e multiplica as forças que não têm nenhum vigor. Irmãos, diante de Deus, até a matemática cai por terra. Porque matematicamente falado, qualquer número multiplicado por zero é quanto? É zero. Mas em Deus, irmãos, ainda que estejamos num local chamado zero, Ele multiplica nossas forças. Ele nos coloca no lugar de exaltação. Por quê? Porque Ele é Deus. Então eu não posso raciocinar matematicamente, fisicamente, economicamente, filosoficamente, psicologicamente, medicalmente. Porque diante de Deus, irmãos, o que é natural cai, e o sobrenatural é que prevalece. Então Ele multiplica as forças de que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão. Os jovens certamente cairão. Mas escute bem, igreja, escute bem essa palavra. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias. Nesta noite,
Renove suas forças em Deus. Não saia daqui da mesma forma que você entrou. Saia daqui renovado. Eu declaro renovação sobre a sua vida nessa noite. Eu declaro um ânimo novo. Eu declaro uma convicção de que você é filho do Deus vivo. E que está disponível para você toda a herança do Pai para você. E que nada e ninguém vai te parar. Que você vai subir como águia. Que você vai correr e não vai se cansar. Na sua caminhada, poderá acontecer muita coisa na sua caminhada, muita coisa. Talvez decepções, frustrações, alguma coisa que você queria que tivesse acontecido e não aconteceu. Mas você, por ser um filho de Deus, reconhecendo o chamado que Ele tem na sua vida, você não vai se fatigar. Você não vai mais andar nos caminhos do Senhor, muito menos correr. Você vai voar como águia e vai alcançar os lugares mais altos que Deus preparou para a sua vida. Se veja como águia agora. Se veja como águia. Comece a ver do alto tudo aquilo que Deus preparou para a sua vida. Do alto você tem uma melhor visão. Em terra, você é uma presa fácil do inimigo. Em terra, militarmente falando, você é um alvo fácil. Mas quando você está no alto, você não somente está no local de proteção, porque ali as balas não vão te alcançar, mas você está vendo tudo que está acontecendo, aleluia. Esse é o lugar que Deus te chamou, para você voar como águia, aleluia. Nessa noite, restaure os seus propósitos em Deus. Tudo passa por uma decisão. Não, eu não vou mais ficar nessa minha maturidade. Eu não vou ficar mais preso ao passado. O passado ficou para trás. Eu não vou ficar mais preso a uma doença que tenta me aprisionar dia após dia. Doenças são cárceres demoníacos. Eu vou andar do jeito que eu estou, porque eu quero ver os milagres acontecendo na minha vida. Aleluia. Glória a Deus. Não permita que nenhum cárcere seja colocado sobre a sua vida. Rompe em fé. Oh, aleluia. Senhor, nós declaramos agora o melhor de Deus acontecendo na vida dessa igreja. Nós vivendo, cada um de nós individualmente, as promessas que o Senhor falou a nosso respeito. Eu declaro, Pai, em nome de Jesus, um ânimo novo chegando na vida dos nossos irmãos. Oh, Senhor, nós sendo fortalecidos por Ti e retornando ao nosso chamado. Oh, vivendo ousadamente, vivendo triunfalmente, vivendo decidido que nós somos em Ti, Cristo Jesus, porque nós não abrimos mão, Pai, do que o sacrifício que o Senhor fez na cruz do Calvário. Nos leva, Pai, a esse lugar de maturidade, dia após dia, que a cada passo dado, venha sobre minha vida um outro nível de maturidade, para que eu possa ser uma referência. Pai, eu lhe peço, Pai, que os embaraços, ó Senhor, sejam removidos da nossa vida. Uma unção específica na vida de cada um de nós, nos dando a coragem necessária, coragem, para nos livrarmos dos embaraços que estão tentando nos aprisionar diante dessa tão grande nuvem de testemunhas. Pai, nós não aceitamos isso mais em nossas vidas. Nós queremos voar como águias, em nome de Jesus. Aleluia. Nós não vivemos pelo que nós